Quem precisa fazer realmente a lavagem nasal? É obrigatório fazer sempre? Se eu estou gripado, com o nariz entupido, cheio de secreção, posso fazer? Não pode? Ou seja, em quais situações é importante lavar o nariz? Nesse vídeo eu vou te responder essas perguntas. Eu sou Larissa Vilela, eu sou médica, otorrinolaringologista, e eu vou pedir para você curtir esse vídeo para que essa informação possa chegar ao maior número possível de pessoas e para você considerar se inscrever no nosso canal. E eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários já pra gente se você faz a lavagem nasal, se você faz como hábito de vida todos os dias ou se você simplesmente não faz a lavagem nasal. Deixa aqui pra gente nos comentários. Bom, então para começar a te explicar sobre esse assunto, eu queria que você entendesse um pouquinho como funciona o nosso nariz. A nossa cavidade nasal, ela é toda recoberta por uma mucosa, que é um tecido pseudoestratificado ciliado. Esse é o termo técnico do tipo de tecido que envolve todo o nosso nariz por dentro. Olha aqui no nosso modelo anatômico para você entender. O nosso nariz, internamente, ele é cheio de sinuosidades, reentrâncias, e toda essa estrutura aqui do nosso nariz, ela é recoberta por esse tecido chamado de mucosa nasal. A mucosa nasal, ela produz muco, que tem tanto uma ação de proteção quanto de hidratação dessa mucosa nasal. Ele serve como uma proteção e também ele serve para limpar o nosso nariz de forma regular aí ao longo do dia. E o nosso nariz tem um sistema de limpeza desse muco através dos cílios. Temos cílios microscópicos envolvendo toda essa mucosa nasal, que tem a função de remover esse muco e aí ir retirando esse muco ao longo aí do dia. Nosso nariz produz muito muco, muita secreção naturalmente durante o dia, e essa secreção ela é limpa e ela é jogada lá para o final do nariz e a gente engole naturalmente. É um processo que muitas vezes a gente nem percebe, ele é automático. Então a gente está sempre produzindo muco e deglutindo esse muco ao longo do dia. Naturalmente, o nosso nariz tem um processo de limpeza, que ele é inerente ao nosso nariz, ele já faz parte do processo fisiológico ali de funcionamento do nosso nariz. Em condições ideais, o nosso nariz já tem um sistema de limpeza dele. Para uma pessoa que mora num ambiente super úmido, sem poluição excessiva, e se essa pessoa não tem nenhum fator alérgico, se ela não está gripada, não tem nenhum outro irritante aí para o nariz dessa pessoa vai funcionar perfeitamente, ele já tem o seu mecanismo de limpeza. Agora, se existe uma situação que não é tão adequada para o nariz no ambiente, por exemplo, locais onde são extremamente secos, ou locais com muita poluição, ou simplesmente aqueles pacientes que têm algum processo inflamatório como a rinite alérgica, ou se simplesmente ele está passando por um período infeccioso, por uma virose, por uma gripe, um resfriado. Nesses momentos, o nariz precisa de uma ajuda, e aí a lavagem nasal entra como um grande benefício para auxiliar o nariz a remover secreção, remover poluentes, hidratar essa mucosa nasal que está muito seca pelo clima. Ou muitas vezes também a lavagem nasal entra como uma ação preventiva, evitando gripes e resfriados. E é isso mesmo, em crianças em idades escolares já foi comprovado que aquelas que fazem lavagem nasal diariamente, elas têm menos riscos de pegar viroses, porque a lavagem nasal funciona como um agente mecânico de remoção de vírus e bactérias do nariz. Se a gente for simplificar essa informação, seria a seguinte: se o nariz está sofrendo qualquer agressor externo, por exemplo, seca, poluição excessiva, ou se o paciente está passando por algum processo inflamatório, alérgico, infeccioso, a lavagem nasal realmente ajuda bastante. E aí as indicações seriam para um paciente, então, que está gripado, que está com secreção, que está com catarro, que está sentindo o nariz entupido, independente da causa, vale a pena lavar o nariz. Para uma criança em idade pré-escolar, onde os pais têm o objetivo de prevenir viroses,
vale a pena lavar o nariz. Ou são para aquelas situações de ambientes que não são boas, né, para o nariz, seca excessiva, poluição excessiva. Mesmo se a pessoa não tem sintomas, vale a pena lavar o nariz também de forma preventiva, para não se desenvolver algum problema nasal, alguma inflamação no nariz, pelo ambiente pouco propício ali para um funcionamento adequado do nosso sistema respiratório. Resumindo, é obrigatório todo mundo fazer lavagem nasal? Não, não é obrigatório. Quem deve fazer? Primeiro ponto, ambiente seco ou muito poluído. Segundo ponto, paciente que tem algum sintoma no nariz, obstrução, secreção, espirros, coceira, qualquer incômodo nasal, é recomendado que se faça a lavagem nasal. Terceiro ponto, prevenção de viroses em crianças em idade de escola, vale a pena lavar. Então era isso, muito obrigada por assistir o vídeo até o final, espero ter ajudado você. Se você gostou, vou pedir para que você curta, para que você compartilhe, e se ainda ficou alguma dúvida, deixe nos comentários.